Hoje vamos mostrar alguns superpoderes que só os filhotes desses animais possuem. Vamos lá! Estes são os urubus de cabeça vermelha, aves que se alimentam de carniça e que inventaram uma estranha e nojenta forma de defesa. Se houver um predador perto deste urubu, ele cospe o conteúdo de seus estômagos no predador. Eles têm essa habilidade desde o nascimento e fica com eles para sempre, ao contrário das habilidades que alguns outros animais possuem e as perdem à medida que crescem. Mas quais são essas habilidades únicas? E por que apenas animais bebês as têm? Observe esses filhotes de pato, literalmente escalando a parede. São realmente patinhos e eles escalam uma parede vertical. Não sei dizer se a natureza projetou patinhos para serem escaladores, mas de qualquer forma isso aconteceu. E é tudo sobre a estrutura de seus corpos. Veja por si só, os patinhos pesam de 28 a 42 gramas. Isso é muito pouco. Eles têm garras minúsculas, mas muito potentes em suas patas. Então sim, um patinho fofo pode realmente te arranhar até sangrar, embora na maioria das vezes essas garras sejam usadas para escalar. O centro de gravidade do patinho está posicionado de tal forma que eles podem rastejar em uma parede vertical, desde que ela não esteja perfeitamente lisa. Um patinho provavelmente não consegue escalar uma coluna feita de uma peça sólida de mármore, mas pode definitivamente lidar com tijolos. Para ter mais suporte, eles muitas vezes pressionam suas caudas contra a parede como pica-paus. O resultado é bom, você pode ver com seus próprios olhos. Já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu até acho que os patinhos podiam se juntar aos Vingadores. Mas por que eles estão escalando paredes? Eles não deveriam estar mergulhados em um lago ou sendo fofinhos, ou até mesmo seguindo suas mães. Embora as mães normalmente só pulem ou voem, e os filhotes só podem escalar. No entanto, estudos mostram que você não precisa de uma mãe pato para fazer patinhos escalarem. Às vezes, eles estão prontos para escalar as paredes se houver um mimo esperando por eles lá em cima. Mas e quanto aos patos adultos? Bom, eu nunca os vi escalando as paredes. Então, isso significa que com a idade, eles simplesmente esquecem como fazer isso. Mesmo patos adultos têm garras em suas patas que podem ajudá-los a escalar, por exemplo, uma árvore. Mas os patos também são pesados na idade adulta. Além disso, nessa fase, os patos já sabem como voar, o que é mais rápido e definitivamente não irão cair no processo. Para os patinhos é bem mais simples. Eles não têm medo de cair quando estão aprendendo a voar. Mas calma, isso só funciona com patinhos. Se você é uma criança, as consequências de cair de uma bicicleta, por exemplo, são muito diferentes. Os patinhos também se beneficiam de seu pequeno peso. Como eu disse, eles são muito leves, têm penas macias, asas e patas separados em direções diferentes, então não é assustador cair de certa altura. Alguns patos até fazem ninhos em buracos de árvores e os patinhos não têm escolha a não ser pular. Eles estão acostumados com isso. As formigas são as melhores quando se trata de sobreviver a quedas de grandes alturas. Elas são, obviamente, muito menores do que os patinhos, mas a ideia é a mesma. Quando um corpo cai em um certo ponto, a resistência do ar empurra o objeto para cima, tornando-se igual à força da gravidade, puxando o objeto para baixo. Em seguida, o corpo atinge sua velocidade final e, para um humano, pode atingir aproximadamente 190 km por hora. Você deve imaginar que uma colisão a tal velocidade não vai resultar em uma coisa boa. No entanto, a formiga é tão leve que, se você decidir jogá-la do topo de um arranha-céu, sua velocidade máxima de queda chegará a cerca de somente 6 km por hora. Além disso, as formigas têm um exoesqueleto durável, então, mesmo caindo do Empire State, elas não serão prejudicadas. Os patinhos não são tão resistentes, mas eles têm mais uma habilidade única, que é correr na água. Não por longas distâncias, é claro, mas ainda é impressionante quando os patinhos ligam o super modo de aceleração. Eles não podem voar de qualquer maneira, então eles correm e eles fazem isso 9 vezes
vezes mais rápido do que se estivessem nadando. Os patos adultos têm a memória dessa habilidade, mas eles só as usam para decolar. E agora, a questão realmente importante: por que apenas os bebês recebem algum poder especial? Bem, mesmo que alguns patos adultos tenham sonhado em conquistar o Everest, a capacidade de escalar rochas é ainda mais importante para os patinhos. Na infância, qualquer criatura tem muito mais risco de morrer. A prole pode ser protegida por pais ou por algumas habilidades especiais. Veja as pessoas, por exemplo. Nós nascemos fracos e indefesos, e nós podemos morrer de qualquer pequena coisa, e não temos mecanismos para nos proteger de predadores ou pele para nos proteger do frio. E é por isso que é preciso que outras pessoas cuidem de seus bebês humanos, fornecendo a eles tudo o que precisarem. Muitos animais bebês também precisam de proteção, mas a natureza tomou conta disso. Você já viu como são os filhotes de pinguins? É como se eles tivessem sido agasalhados por suas mães preocupadas, embora na verdade esta capa marrom não seja pele, mas sim grossas penas fofas. Elas ajudam os pinguins a se aquecer. Quando um pinguim cresce, sua plumagem muda para as penas normais, que são firmes e ajustadas, lembrando mais um cabelo curto. Mas o que aconteceria se tirassem as habilidades únicas de um animal? E eu nem estou falando só sobre bebês agora. Uma girafa sem pescoço comprido não seria capaz de alcançar as folhas das árvores e perderia a chance de lutar por uma fêmea, o que significa que iria morrer sem deixar descendentes. Se mudar a cor do pelo de um urso polar, ele se tornaria perceptível no meio de neve e isso atrapalharia sua caça. E sem comida, a morte é certa. Sem velocidade, um guepardo perderia sua única vantagem sobre uma presa, e competir com outros predadores não iria terminar bem. Para alguns animais, perder suas habilidades significa morte certa. Já outros se preparam calmamente para isso quando eles crescem. Filhotes de jacu, um pássaro tropical com um penteado engraçado, não só tem pernas e asas, como também tem garras em seus polegares. Sim, algo como uma herança de um tataravô que morava na era dos pterodáctilos. Assim como os pintinhos, esses pássaros não podem voar, mas nadam bem. Eles saltam do ninho para a água ao menor sinal de perigo, a menos que haja um crocodilo. Quando o perigo já se foi, os filhotes precisam voltar para o ninho, antes que a mãe perceba que eles estão vagando sem supervisão. As garras são úteis para que eles se agarrem a uma árvore e escalem para a altura desejada. Mas assim que o pássaro cresce, as garras desaparecem, provavelmente para não interferir no voo. E ainda falando sobre asas, vamos dar uma olhada nas galinhas. Todo mundo sabe que voar não é o forte delas, mas nem sempre foi assim. As aves selvagens vermelhas, as espécies de galinhas domésticas, descendem de cerca de 8.000 anos atrás. Voam perfeitamente em curtas distâncias, mas não são exatamente como uma águia. Mas o resultado ainda é bom. Então por que as galinhas domésticas perdem essa habilidade realmente útil? As pessoas têm culpa por isso, já que criamos galinhas há tanto tempo que seus músculos voadores se tornaram muito mais largos e a massa corporal muito pesada. Você sabe que a humanidade tinha objetivos gastronômicos em mente, mas as galinhas têm outra habilidade que as pessoas não tiraram. As próprias galinhas simplesmente não sabem sobre isso, mas elas podem nadar. Sim, quase todos os animais do planeta têm essa habilidade, mas apenas galinhas ficam tão chocadas com isso. E ainda que as galinhas possam nadar, elas apenas preferem não fazê-lo. Elas não têm membranas em seus pés para remar adequadamente. Suas penas não repelem água e até mesmo o corpo delas é surpreendentemente fraco. Se uma galinha passar tempo suficiente na água para molhar todas as penas, com certeza irá se afogar. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreva no canal. E para mais conteúdos como esse, acesse o nosso canal que temos muito mais. Até a próxima. Tchau!